Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês novamente para que a gente possa estar trabalhando dentro desse nosso projeto, o Projeto Enem. Lembra? Já fizemos, já falamos, já divulgamos. E para te lembrar, o que significa Enem? Tudo bem, eu sei que Enem é Exame Nacional do Ensino Médio, só que nesse Exame Nacional do Ensino Médio você vai aplicar o Projeto Enem, que deixa claro de que eu não erro mais. Lembra? Eu não erro mais. Eu não erro mais. Eu não erro mais. Eu não erro mais. Então, galera, na nossa caminhada, no nosso projeto, estamos aí trabalhando com vocês com questões modulares, com temas que a gente vê muito pertinente para que você tenha uma base extremamente boa para fazer uma prova satisfatória. E a temática de hoje, ela nos leva a refletir sobre um dos caras mais cobrados na história do Brasil. Nós iremos falar um pouco mais sobre o governo Vargas e a República Populista, que se inaugura logo após a sua saída. Beleza, galera? Só que antes de eu começar a falar sobre Getúlio Vargas, eu queria lembrar vocês o seguinte: venha comigo dentro do nosso projeto. Você que já me conhece sabe que eu e uma equipe de professores fazemos parte do projeto Escola Online. E o projeto Escola Online, galera, é aquele que vai disponibilizar para vocês em várias mídias sociais, como é o caso do Facebook, como é o caso do Twitter, no nosso Instagram, onde você tem muita informação bacana, você tem quiz, você tem dicas e que ajudam você a se preparar para esses exames que acontecem. E aqui, claro, no nosso canal. O nosso canal, que cada dia que passa fica melhor, ele vem crescendo por sua ajuda. Porque, repito, sem você, nós não seríamos ninguém. Beleza? Então você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, dá um like, ativa as notificações, porque, como eu falo, isso nos ajuda a fazer no canal cada dia que passa melhor. E uma novidade positiva está aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, mas, galera, nós estamos trabalhando também com uma plataforma, onde nessa plataforma você vai encontrar aulas, conteúdo disponível, lista de exercício, sempre pensando em melhorar o seu preparo. Então, para quem não conhece, vai lá e visita a nossa plataforma, que é www.plataformaescolaonline.com.br, porque tem coisa boa demais por aí. Beleza, galera? Então vamos lá. E para a gente começar a falar sobre a questão de Vargas e República Populista, eu tenho aquela nossa vinhetinha para começar a fazer a nossa aula melhor. Vamos lá? Roda a vinheta. Bacana, né? Então agora a gente pode começar. Bom, e quando a gente vai falar sobre a questão de Era Vargas e República Populista, hoje, galera, aproveita por quê? Porque eu, professor Matheus, estou disposto a dar dicas fundamentais. Por quê? Porque, moçada, o pai tá on. Ou melhor, o pai tá online. Isso vai te ajudar bastante. Mas vamos então, galera. A gente vai meio que dar sequência a um conteúdo que ele é contínuo. Uma das poucas aulas que elas vão ser o que? Interligadas. Porque a gente falou um pouco sobre a nossa aula 3, sobre a questão de Vargas, características gerais, e a gente estava esmiuçando os governos. E na aula de hoje nós vamos falar sobre uma fase curiosa do governo Vargas, que é o Estado Novo. Lembra que a gente viu o período Vargas em etapas. Nós temos o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Quem nos acompanhou vai lembrar que o Estado Novo é aquele que se inaugura dentro de uma fake, quando é criado um plano, né, o chamado Plano Cohen, onde você faz referência a um líder húngaro, Bela Kun-Cohen, e o Brasil inaugura, galera, uma característica peculiar. Nós estamos vivendo um período entre guerras, num momento onde o capitalismo está muito mal e o socialismo é uma aposta, é uma dúvida, e a gente está vivendo a ascensão dos regimes totalitários. Então, antes de você sair falando mal do nazismo e do fascismo, vamos lembrar de sentar no próprio rabo historicamente e entender que nós já fomos tão totalitários quanto. O Vargas, para realmente ter todo o poder, o que ele faz? Ele vai criar um governo com inspirações totalitárias. Ou seja, é a ideia de você se enquadrar no padrão nazi-fascista, você vai se inspirar no modelo alemão de Hitler, no modelo de Mussolini para governar o Brasil.
E para provar o que eu estou dizendo, é que logo que ele assume, ele que realmente havia criado uma ameaça na cabeça do povo, declara estado de guerra, ou seja, ele vai implantar o estado de sítio e vai dar poder para o militar para depois retomar, a gente vai ter a implantação no Brasil, galera, de mais uma Constituição. Vejam que caminhamos aqui para uma nova Constituição. Você que vai fazer prova de Enem, lembra que nós tivemos algumas Constituições. A de 1824, a de 1891, a de 1934, cuidado com ela, lembra? Aquela que traz o voto secreto, o voto feminino, e essa nova. Então o Vargas ele promete muita coisa, mas não chega nem a cumprir. Porque antes de que houvesse eleições, de se aplicar votos, as benesses que ele havia prometido, nós vamos para colocar o Brasil nesse eixo totalitário, criarmos uma Constituição que ela fica carinhosamente apelidada de polaca, inspirada nos moldes da Constituição polonesa nazi-fascista. O que essa Constituição nos diz? Galera, essa Constituição, então, é uma Constituição que ela foi outorgada. Então, uma coisinha que a gente tem que lembrar na hora da prova, conceitinhos básicos. O que é uma Constituição outorgada? Quando ela é imposta e ela traz algumas características peculiares. Está aqui. Nessa Constituição, o Vargas ele consegue o que ele sempre quis. Concentrar os poderes nas mãos, por quê? Fecha o Congresso, concentra os poderes executivo e legislativo, ou seja, ele não precisa mais dialogar com o Congresso, porque sobre a ideia da ameaça, ele realmente vai estar com os poderes nas mãos, ele extingue os partidos políticos e não tem mais a justiça eleitoral. É uma parte da história onde você tem a pena de morte contra os opositores, o direito à greve que ele havia dado não existe mais, passa a censurar os meios de comunicação, legitima aquela sua atitude que foi muito questionada, que foi tirar governadores e colocar aliados, os chamados interventores, e, claro, cria a chamada Polícia Especial. Inspirada naquele modelo nazista da Gestapo, de perseguir os inimigos, o Vargas ele legitima esse governo. E é tão perigosa essa legitimação porque ela vem em cima da construção de uma verdade. A prova de que agora você tem a censura, você também tem um órgão de veiculação de notícias oficiais. Durante o Estado Novo, nós temos a ascensão do DIP. Lembra? O Departamento de Imprensa e Propaganda. Órgão esse que quando a gente fala muito em regime militar, em ditadura, a gente fala em censura, mas no período Vargas nós tivemos um órgão que exalta a todo momento o governo. Se você fala bem, você a todo momento será visto, tocado. Se você falar mal, você será censurado. Então, com a criação desse órgão aí, tá, galera? Veja esse órgão que está aqui em cima. O Departamento de Imprensa e Propaganda, ele tem esse papel de filtro positivo para quem, de certa forma, exalta o governo e negativo para quem contraria. Tá? Você vai criar órgãos de desenvolvimento, mas é um momento onde o Vargas consegue o que ele sempre quis, governar com todos os poderes das mãos. Beleza? E nesse contexto, galera, é o que eu falo. Ele realmente ameaça com a pena de morte, com a perseguição aos inimigos, mas ele também concede benesses. E uma das principais características do governo Vargas, da era Vargas, vem aqui. Ó. Dentro daquela ideia do trabalhismo, olha esse trecho da Declaração dos Direitos Universais. Tá? Olha lá, tá o seguinte. Todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Então, aquele trabalhismo constituído pelo Vargas se torna uma real. Preocupado em ser realmente o grande líder paternal, o pai dos pobres, é durante o que, galera? O seu governo, é durante o Estado Novo, em especial, vejam vocês, tá, galera? No ano de 1943, que o Vargas apresenta para a sociedade brasileira a famosa CLT. Então, quando você se diz ser um seletista, é aquele que trabalha dentro dessas leis. Então, criado pelo Decreto 5.425, em 1º de maio, olha aí a representatividade no Dia do Trabalho, o Vargas ele vai estar sancionando aquela que seria a sua grande, o quê? A sua grande bagagem trabalhista. Tudo bem, inspirado no modelo italiano, que já falamos sobre isso, mas o Vargas ele usa muito bem a imagem. Nós tivemos São Januário, estádio do Vasco da Gama, sede, né, dessas manifestações trabalhistas. Então, uma coisa que fica muito comum. Então, você tem um Estado procurando positivar direitos aos trabalhadores. Beleza? Só que nem tudo foram flores. Porque durante esse momento de tensão, que é um momento autoritário, o Brasil veio acompanhar, o Brasil veio ocorrer durante a Era Vargas a chamada Segunda Guerra Mundial.
Para você que sabe de história muito mais do que eu, galera, a Segunda Guerra Mundial é uma guerra onde você vai colocar ideologias distintas. Você coloca de um lado países que defendem o projeto totalitário, tanto que a gente brinca do eixo Roberto, lembra? Roma, Itália, Berlim, Alemanha, Tóquio, Japão. Então, países que, de certa forma, vêm expandindo o modelo totalitário e que acaba tendo a ajuda de Portugal com o salazarismo, a Espanha com o franquismo, e que bate de frente com a ideia dos aliados, que é a democracia. Então, a Segunda Guerra Mundial, a gente tem que tomar um cuidado, você em especial que vai fazer a prova do Enem, ela tem um lado positivo e negativo para a história brasileira. Por que positivo? Porque, gente, a Segunda Guerra Mundial, para o Brasil, ela é positiva no campo econômico. Pois o Brasil está entrando nessa onda industrial. Então o que está acontecendo? O Brasil aproveita que a Europa está em guerra para começar mais do que nunca a consolidar o seu projeto de exportação. Nessa época, em função da Europa estar em guerra, o Brasil passa a vender muito para atender a Europa que está com as suas fábricas fechadas. Em função desse crescimento da produção de bens de consumo, eu também utilizo dentro do Estado Novo, a Segunda Guerra, para consolidar, galera, o meu projeto de industrialização. Então, as grandes propostas que a gente viu no nosso último encontro, como a Companhia Siderúrgica Nacional, como a Vale do Rio Doce, elas vão se aproveitar dessa situação para quê? Para projetar o Brasil economicamente muito bem. O Brasil sai economicamente da Segunda Guerra Mundial muito fortalecido, porque o Brasil passa a fornecer, nessa nossa base industrial, produtos para a Europa. Só que se por um lado, economicamente a Segunda Guerra foi muito boa para o Brasil, ela politicamente ela coloca o Vargas em mau lençol. Por que eu digo isso, galera? Porque quando começa a Segunda Guerra Mundial, em 1939, o Vargas, como muitos países, mas o Vargas em especial, coloca o Brasil como o quê? Como um país neutro. Mesmo que nós estivéssemos muito alinhados ideologicamente com a ideologia totalitária, a prova é a Constituição, é o governo que o Vargas inicia, nós éramos neutros, porque poderíamos aproveitar da situação para quê, galera? Para ter vantagem. Então o Brasil se aproveita dessa situação de neutralidade ao ponto de vender para a Alemanha, vender para a Inglaterra. Só que a situação de neutralidade, ela fica um tanto quanto complicada, por quê? Porque nós sabemos que, galera, em dezembro de 1941, os americanos têm um problema. Que problema foi esse, galera? Naquela ideia que também era um país neutro, nós tivemos em dezembro de 41, os americanos na disputa pelo Pacífico, se envolvendo com o quê? Com a disputa em relação ao Japão, quando os japoneses então atacam a base americana. Claro, vou usar o meu inglês texano aqui, a base de Pearl Harbor, ou seja, ocorre o bombardeio a Pearl Harbor. E nesse momento, os americanos que até então eram neutros, são forçados a entrar na guerra. E nessa ideia de forçar o Brasil também, não só o Brasil, como a América Latina, o Vargas ele começa a ficar numa sinuca de bico. Porque todos sabem que ideologicamente estamos muito mais nazistas do que democráticos. Só que aí o presidente americano na época, Franklin Delano Roosevelt, vejam vocês aí conversando com o nosso querido Getúlio Vargas, vem pressionar a América Latina. Os americanos fazendo essa pressão, essa notícia chega até os alemães, que sim, vão bombardear navios brasileiros. Isso acelera em Vargas a ideia do que ele queria. Ele aproveita dessa situação para declarar guerra aos países do eixo. Ou seja, o Brasil está sendo seduzido pela clássica política da boa vizinhança. Todo mundo aqui sabe que quando me refiro à política da boa vizinhança, me refiro a uma política adotada pelos Estados Unidos para ter a América Latina como aliada. E nessa política da boa vizinhança, o nosso querido Walt Disney, ele vai negar. Mas vejam se não faz sentido, galera, quando o Walt Disney apresenta para o mundo o Zé Carioca. Que seria o estereótipo do brasileiro bacana, um papagaio que boa praça, conversa boa, apresenta para o Pato Donald o Brasil. Só que ao mesmo tempo aquele papagaio que não trabalha, mulherengo, é o jeitinho brasileiro. Então o Walt Disney, que a gente brinca, o Walt Disney, ele realmente faz dentro de uma proposta a aproximação Brasil-Estados Unidos. E é uma coisa incoerente. O Brasil vai para a guerra sim. Inclusive o Brasil participa da Segunda Guerra Mundial, mandando tropas com a Força Aérea Brasileira e com a Força Expedicionária Brasileira. Então o Brasil entra na guerra agora. Não é incoerente? O Brasil entra na guerra do lado dos aliados, lutando contra uma ideologia que ele aqui defende. E ao participar dessa guerra, o que nós vamos entender?
que a oposição vai cair matando Getúlio. Por quê, gente? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Eu realmente o quê? Eu me coloco numa situação complicada. E vários setores da sociedade vão entender isso. A União Nacional dos Estudantes, a Ordem dos Advogados do Brasil, surge em Minas Gerais um grupo de intelectuais que questionam o Vargas para presidente. Isso não é coerente. Você está lutando lá fora contra algo que aqui você defende. E o Vargas realmente vai tocando a guerra. Só que quando ele começa a entender, vejam só, galera, a derrota da ideologia totalitária, quando o modelo nazifascista começa a sucumbir, o que rola? O Vargas então entende que é hora de mudar. E ele já vem pensando em uma forma de alterar o seu governo. Ele que de certa forma começa muito próximo do nazismo, vai o quê? Vai caminhar para o lado americano e no final da Segunda Guerra Mundial, o Vargas já se mostrava até mesmo simpático à causa socialista. Mas nesse contexto, prestem atenção você, meu caro aluno de Enem, que para tentar trazer de volta a democracia, o Vargas, que até então havia proibido, permite a volta de partidos políticos. Tá? Então, galera, o Enem gosta muito dessa questão política, e quando eu me refiro a partidos políticos, claro, você não tem que decorar todos, mas entendo que há uma certa liberdade. Inclusive, o próprio Getúlio Vargas, ele tem uma participação ativa na criação desses dois. Quando, então, nós tivemos a criação do Partido Trabalhista Brasileiro, cujo objetivo era angariar quem? O trabalhador. Mas, ao mesmo tempo que eu crio um partido com uma ideologia para o trabalhador, eu também não posso deixar o empresariado nacional de fora. Para isso, Vargas articula também a criação do Partido Social Democrata. Então, eu agrado o patrão e o empregado. Só que, ao mesmo tempo que eu tenho partido de situação, eu começo a conviver com a oposição. Onde eu tive a UDN, a famosa União Democrática Nacional, um partido que tinha no capital norte-americano seu grande financiador. E os americanos, mesmo sendo parceiros, não curtiam muito o Vargas, por achar o Vargas muito controlador. E aí esse americano ele começa a entender que o Vargas já não tinha mais espaço. E ao mesmo tempo que também volta a ganhar espaço no Brasil, o Partido Comunista Brasileiro. Esse com uma ideologia alinhavada com o modelo soviético, está também atuando no Brasil. Então repara que a Segunda Guerra Mundial ela traz o lado positivo, mas uma complicação política ao Vargas. As pressões realmente vão ficar cada vez maior. E a galera entendendo que o Vargas já articulava um novo golpe por estar debandando para o lado soviético, a gente não tem outra alternativa a entender que o Vargas está para sair. E a galera fala, não, a sociedade brasileira faz um movimento onde queremos Vargas no poder. Então, cuidado quando a gente fala de queremismo. É uma onda que surge no final do Estado Novo e que vai voltar. Mas mesmo uma parte da sociedade querendo Vargas, ele que até vai publicar a tal da Lei Malaya, que é uma lei que ela tenta regulamentar o capital estrangeiro, ou seja, muito próximo do socialismo, a galera entende que para o Vargas não tentar um novo golpe, o melhor a se fazer naquele momento, galera, vejam vocês, seria o seguinte, tá? É entender que o Vargas muda. Vejam, em 37 eu tenho um Vargas muito próximo do modelo nazifascista. Em 41 eu tenho um Vargas simpático à causa americana. E no final, entendendo que a batata estava assando, Vargas meio que migra para o lado socialista. E aí, quer dizer, o lado socialista não, o lado soviético. Mas a sociedade entendendo que o Vargas não tem condição de ficar, em 30 de outubro há uma pressão e acaba na deposição de Vargas. A deposição de Vargas, galera, ele inaugura uma outra fase da nossa história. A República Liberal, também chamada por nós de República Populista. E aí que eu quero que vocês tomem cuidado, pois o Vargas inaugura uma nova forma de fazer política. E com essa República Populista ou República Liberal, quando Vargas era deposto, há uma curiosidade, porque eu não tenho vice-presidente, o Congresso estava fechado, e na época, então, o presidente do STF rapidamente convoca as eleições, e nessa eleição, galera, eu tive a vitória de um presidente que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, você que vai fazer Enem, vamos pensar aqui algumas questões. Depois, galera, procura na nossa plataforma. Vou disponibilizar para vocês o material teórico com lista de exercícios. Olha como que o Enem trabalha isso. Em 1943, Vargas criou o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, junto ao Ministério da Justiça, esvaziando o Ministério da Educação, não só da propaganda, mas também do rádio e do cinema. A decisão tinha como objetivo colocar os meios de comunicação de massa
a serviço direto do Poder Executivo. Iniciativa que tinha inspiração direta do recém-criado Ministério da Propaganda alemão. Então, dentro do que eu falei, dentro dessa ideia de você controlar a mídia, qual que era a ideia do governo? Olha só, galera, tá? Então, vejam vocês. No contexto citado, a transferência de funções entre ministérios teve como finalidade, então olha só, galera, desativação de um sistema tradicional de comunicação voltado para a educação. Você está só desativando por desativar? Controle do conteúdo da informação por meio de uma orientação política e ideológica. Galera, de quem nós éramos simpáticos nessa época? Tá? Você fala, opa, propaganda alemã, ideologia nazista. Subordinação do Ministério da Educação ao Ministério da Justiça e ao Poder Executivo. Eu estou falando isso aí, Ministério da Justiça, eu estou colocando essa questão, tá? Vejam, ampliação do raio de atuação das emissoras de rádio como forma de difusão da cultura popular. Cultura popular é cultura livre, tá? Demonstração da força política do Executivo diante dos ministérios herdado do governo anterior. O governo anterior era mesmo. Então, a força acontece agora. Então, qual é a lógica de eu criar essa ideia de comunicação em massa? Não é difundir a minha ideologia? Então, se eu tiver que marcar, prestem atenção na relação texto-resposta. O que seria, galera? A ideia de doutrinação, de uma ideologia forte. Então, a letra B de bem certo. Então, galera, muito cuidado. Uma boa leitura te dá um bom conhecimento de mundo. Então, feito isso, podemos explicar um pouco da República Populista. República essa, galera, que se inaugura com a eleição de um presidente, Eurico Gaspar Dutra. O Dutra é um cara que vai estar assumindo logo após a saída do Vargas, ele acaba sendo eleito, ele participa de um pleito eleitoral, e quando nós falamos sobre o governo Dutra, o Dutra ele pega o Brasil numa situação complicada. Ele vai estar assumindo logo no momento onde eu estou vivendo o fim da Segunda Guerra Mundial e o início da tal da bipolarização, onde você ou está do lado americano ou está do lado soviético. Então, quando a gente diz que o Sorriso Maroto coloca aqui uma guerra fria dentro do meu peito, não importa um jeito, para a gente viver em paz. Beleza, Bruno? Um grande poeta, mas a gente vai entender que há essa questão de um mundo bipolar e a pressão, galera, faz com que o Dutra ele assuma tendo que escolher. E óbvio, a ideia de que você faz a pressão e tudo que o Vargas mais temia acontece. O Brasil se alinha muito aos Estados Unidos, promovemos a tal da abertura econômica. Então essa pressão faz com que o Brasil, de certa forma, se alinhe. Há um ponto positivo no governo Dutra? Claro. Qual é o ponto positivo? Para apagar aquela ideia, daquela imagem ditatorial, daquela constituição autoritária, o Dutra, ele vai, ou como ocorreu eleições para o Congresso, ele vai, de certa forma, reabrir o Congresso para que hajam eleições, e dessa eleição vai ser criada uma Assembleia Constituinte, onde eu vou promulgar uma nova Constituição. Então, repara que o Brasil está indo para a sua o quê? O Brasil está indo para a sua 5ª Constituição. E essa Constituição aqui, ela é muito inspirada naquele projeto feito pelo Vargas em 34. E uma Constituição que tende a garantir direitos individuais. Ela volta com os partidos, volta com o voto secreto, volta com o direito do trabalhador, o voto feminino, tá? Agora, claro, ela é uma Constituição liberal, desde que não incomode. Por quê? Durante o governo Dutra, o Partido Comunista, por não concordar com o alinhamento ideológico Brasil e Estados Unidos, ele foi fechado pelo presidente. Tá? Só que, galera, quando a gente fala dessa Constituição, ela traz o lado positivo, o lado vantajoso de recuperarmos as vantagens que foram criadas durante o Estado Novo. Só que, ao mesmo tempo que politicamente o Brasil está bem, economicamente, aquela ideia que o Vargas tinha de controlar a economia, ela se esvazia. E aí o Dutra, ele é pressionado e a gente abre a economia para o capital norte-americano. Então, como eu disse, tudo que o Vargas temia acontece. O Brasil está vivendo essa abertura econômica e aí você começa a entender a pressão americana e essa abertura econômica, ela vem junto com o quê? Esvaziamento da nossa reserva cambial, a inflação, crescimento da dívida externa. E quando o Dutra enxerga que ele acaba se aproximando demais e criando uma dependência com os Estados Unidos, criamos uma dívida econômica que o Dutra tenta resolver ao criar o famoso Plano SALT.
Durante o governo Dutra, é criado um plano para que se invista em saúde, alimentação, transporte e energia. Muita gente fala educação, mas é energia. Qual é o problema? Um plano mal articulado, que depende de capital estrangeiro, que ao invés de sanar problemas, agrava a situação. Isso faz com que o governo Dutra deixe, vejam vocês, uma dívida, e a dívida sempre que ocorre, a crise ela bate primeiro nas classes mais baixas. E essa classe mais baixa sente que só havia um homem capaz de recuperar os privilégios. Então, na cabeça do trabalhador, quem era o homem capaz de tentar conter esse processo inflacionário, essa abertura econômica? E, novamente, falamos o que, galera? Do queremismo. Ele que lá atrás queria que Vargas não saísse, agora quer o Vargas de volta. Rolaram jingles, musiquinhas, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O Vargas se aproveita da situação para se lançar candidato pelo Partido Trabalhista Brasileiro e aí, nesse momento, galera, Vargas assume novamente o Brasil. Brinco que digo que é a primeira vez que o Vargas foi eleito via voto, porque desde 30, 34, 37, ele nunca foi eleito pelo voto direto. Só que nesse momento que o Vargas está sendo eleito, ele volta, mas ele pega um Brasil muito diferente. Um Brasil dividido, porque na década de 50, eu tenho aqueles que defendem Vargas, os nacionalistas, que acreditavam que o Vargas pudesse dar jeito numa economia que agora sofre muito com a presença de quem? Nos Estados Unidos. Havia uma galera, os chamados entreguistas, que queriam entregar de vez o Brasil para o capital estrangeiro. E nesse momento, o Brasil dividido, tá? Acontece uma disputa realmente importante para você. Que disputa é essa, galera? Descobre-se nessa época que o Brasil ele tem um grande potencial energético de petróleo. E ao descobrirmos a existência de petróleo, a questão que se coloca é: e agora? Temos petróleo? Tem. O que eu faço com o petróleo? O Brasil não tem condição na época de explorar. Então esses entreguistas até defendiam que você entregasse as nossas jazidas para um grupo estrangeiro. Um conglomerado conhecido como Standard Oil, onde você tem a Shell, a Esso e a Texaco, a companhia texana de petróleo, por nós conhecida como Texaco. Só que o Vargas fala: não, se o petróleo está aqui, o petróleo é nosso. Ele joga para a galera, lança um plebiscito para que a população decidisse: o que você quer? Que nós fiquemos com o petróleo ou entreguemos o petróleo para o capital estrangeiro? E aí, gente, diante desse plebiscito, onde a galera escolhe, entrega ou fica, vai acontecer a última grande vitória do Vargas. Vejam vocês, em 3 de outubro de 1953, com a Lei 2004, é assinada a criação da Petrobras. Vejam, galera, o Vargas ele fala: olha, é a nossa conquista. Só que mesmo com a Petrobras, o Brasil ele vem herdando aquela dívida, há uma pressão muito grande, os americanos não estavam confortáveis e uma série de acontecimentos que você já sabe, tá? Vão fazer com que o Vargas sofra pressão. Acontece o atentado ao seu inimigo político Carlos Lacerda, descobrem que o irmão do Vargas estava envolvido no esquema de jogos. O Vargas, então, mesmo com esse apelo popular, ele realmente não aguenta a pressão. Em agosto, o Rubem Fonseca que o diz, né, no nosso mês do desgosto, quando você tem a cronologia, nós temos, galera, em 24 de agosto de 54, o suicídio de Vargas. Quando Vargas, então, diz sair da vida para entrar na história. Eu sei que tem muito aluno meu que fala: professor, eu quero sair da história, da aula de história e cair na vida. Mas vamos lá. Quando Vargas, então, suicida, ele joga toda a pressão contra os seus opositores. É um momento de uma comoção absurda. E o suicídio do Vargas, ele cria uma lacuna. Uma lacuna em liderança populista. Por quê? O Vargas suicida, o Brasil fica meio que sem uma liderança, o seu vice Café Filho assume, por problema de saúde ele é afastado. Logo depois nós tivemos a posse do presidente da Câmara, o mineiro Carlos Luz, que acaba numa tentativa de golpe sendo afastado poucos dias depois. E aí depois o que, galera? O presidente do Senado, Nereu Ramos, ele assume e convoca uma eleição. Porque isso é bom a gente entender, porque a gente acha que quando o Vargas suicida em 54, logo você tem a posse de um grande nome, que é o Juscelino Kubitschek, o nosso querido JK. Mas vejam que o Vargas suicida em 54 e o JK só toma posse em 56. Então há um trâmite, mas o fato, galera, é que nós temos agora com o JK a volta de um presidente carismático por causa da herança de Getúlio Vargas.
Então você numa prova de redação, se tiver dificuldade de escrever Juscelino Kubitschek, não hesite, galera, JK é o caminho. Falar em JK é falar também de um presidente muito cobrado. E o JK, galera, também é um populista, um cara boa praça, carismático, um pouco mulherengo. Mas, galera, o que acontece? Ele é um cara que vai trazer para o Brasil uma ideologia. Diferente do Vargas, que era um nacionalista, mas um nacionalista interventor, lembrem que o JK era um nacionalista desenvolvimentista. Ou seja, ele alegava que o Brasil deveria crescer 50 anos em 5, ou seja, ele falava em 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Então o JK sempre foi um entusiasta, falava de fazer um Brasil crescer. E para botar em prática esse desenvolvimentismo que ele tanto defendia, JK tem um plano, que é o plano de metas. Tá? Baseado em metas como investimento em saúde, indústria de base, transporte, educação. O JK tinha um plano. O problema desse plano, que era um plano muito ousado, de desenvolver o país a qualquer custo, é que você dependia do capital estrangeiro. Então, realmente, você tem uma proposta de desenvolvimento, tá? Tudo bem que quem viveu os anos de JK, reza a lenda que vive os anos dourados, inclusive a própria Bossa Nova, ela vai retratar um pouco desse período, tá? E esse plano de metas, ele tinha uma curiosidade. Entre as 30 metas, você tinha a 31ª, que era a construção de uma nova capital. Nós tivemos a meta síntese. Tá, galera? Olha o projeto de construir Brasília, que vai ser inaugurado em 21 de abril de 60. E olha um detalhe curioso, galera. Quando eu falo da construção de Brasília, tá? Você vai perceber a ideia da construção da capital do Distrito Federal. Vejam, galera, qual é a lógica? Nossas primeiras capitais foram, tá? Você vai lembrar, Salvador, Rio de Janeiro. Qual é a lógica de você levar a capital para o Centro-Oeste? Uma região desocupada. Tudo bem que esse projeto já se discutiu lá no Império, durante a República Velha, mas agora o JK, ele realmente vai colocar em prática. A justificativa oficial que você iria usar a capital para integrar as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Ou seja, Brasília seria a capital da integração. É uma justificativa oficial. Mas numa época de Guerra Fria, muita gente diz que tirar a capital do litoral era mais seguro. Agora, para bancar todo esse projeto, o Brasil gasta. E esse gasto, galera, infelizmente, se dá muito diante a presença do capital estrangeiro. Então, aquela proposta que o Vargas tinha não existe mais. O JK faz com que o Estado dê benesses, dê vantagens ao capital estrangeiro. Só que esse capital estrangeiro, num primeiro momento, eu digo que ele é igual ao traficante. A primeira dose ele te oferece para depois criar a dependência. E é uma dependência perigosa, porque quem assume depois do JK, assume com o quê? Com sequelas. Tudo bem, viver a época do JK foi muito boa, de um consumismo, só que também você traz o que, galera, à tona? O crescimento da desigualdade. Então, por mais que JK fique marcado pelos seus anos dourados, o pós-JK é muito traumático. Inclusive, quando o JK sai, mesmo que ele assuma com muita popularidade e muito apelo político, o PTB e o PSD realmente o apoiavam, ele deixa uma dívida. Dívida essa, galera, que vai cair no colo do nosso querido Jânio Quadros. Jânio Quadros é um cara que tem uma votação expressiva, professor de direito, ex-prefeito de São Paulo. O Jânio da Silva Quadros é um cara de uma família tradicional, moralista, e ele vem com uma proposta curiosa. Diante das sequelas deixadas por JK, o Jânio Quadros se lança como candidato com a famosa ideia da vassourinha, prometendo varrer a corrupção, tá? A vassourinha, varre, vassourinha, foi a grande proposta de Jânio Quadros, que vem com a ideia de que, olha, é hora de regularizar a situação. E ele, nessa proposta de Tostão contra o Milhão, ele assume, só que o Jânio Quadros ele vai conseguir uma votação absurda, de uma expressão nas urnas assim fantástica. Ele era uma aposta muito grande da UDN, e ele então, quando ele assume, galera, num espaço muito curto, ele realmente vai cortar a própria carne. Ele que defendia muito uma política de moralismo social, a ideia da volta dos bons costumes, principalmente numa época onde eu estou começando a falar do que? Da libertação da mulher. Estou quebrando o paradigma da mulher como Amélia, que era mulher de verdade, porque durante o governo do JK nós tivemos o Brasil campeão mundial de futebol, a Marta Rocha perdendo por 2 polegadas o título de Miss Universo, e de repente você está quebrando um pouco essa ideia de que a mulher é submissa e o Jânio volta.
Lembra do Jânio? Proíbe baile de carnaval, desfile de Miss em roupas de banho, proibia biquíni. Então, quer dizer, e outra, para ele realmente controlar a situação econômica, ele vai o quê? Controlar a entrada de capital estrangeiro. E o Jânio que chega com uma expressão absurda, num espaço muito curto para tentar consertar o Brasil, até com boas intenções, mas muito mal interpretado. Ele o que, galera? Ele adota uma política externa independente. Em plena Guerra Fria, ele não quer ficar dependente só do capitalismo ou do socialismo. É tão louco essa política externa independente que ele volta a ter relações diplomáticas com a China e com a União Soviética. Ele, de certa forma, é o seguinte, moçada, condecora, olha que loucura, ele deu a Ernesto Che Guevara, vejam vocês, uma das maiores honrarias, a Medalha Cruzeiro do Sul. Ô, gente, você está fazendo isso 2 anos depois da Revolução Cubana, que bota na América o medo do comunismo, do socialismo. Então tudo isso, galera, faz com que o Jânio, que chegue com a popularidade lá em cima, vai tendo uma rejeição, e aí vendo não ter o que? Soluções, ele tenta um golpe. Como ele não deixa uma carta testamento como Vargas, ele propõe uma carta renúncia. Qual que é a ideia dele? Ele, como que tinha como vice-presidente o nosso querido Jango, o João Goulart, e todo mundo associava o João Goulart ao simpático à causa socialista, na cabeça do Jânio, se ele pedisse a renúncia, o Congresso não iria aceitar. E aí, galera, o que acontece? Ele fala, entre o Jânio e o João Goulart, o Congresso irá pedir a minha permanência. E na cabeça do Jânio ele pensava, só fico se eu tiver poderes totais. Apresenta a carta, só que ele é tão louco nesse momento, no momento tenso, momento que a América Latina vive o quê? O espectro da Revolução Cubana. Quando ele apresenta a carta em renúncia, o seu vice estava na China. E aí, galera, ao apresentar a carta em renúncia, o Jango, meio que pego de surpresa, tem que voltar às pressas, tá? E o João Goulart, galera, ele tem uma surpresa. Está aí o João Goulart, ele tem uma surpresa, que quando ele volta para assumir na condição de vice, é feita uma tentativa de golpe. Os militares que vão tomar o poder em 64 falaram, o caminho é esse. O presidente saiu, o vice está fora, vamos tomar o poder. Só que quando eu digo tomar o poder, inclusive já até se cogitou, né, falar de um plano que tinha como objetivo abater o avião de João Goulart, mas isso não ocorreu. Mas aí, galera, quando descobriram que havia uma conspiração para impedir que o João Goulart assumisse, tá? O que rolou? Na época é feita uma campanha, a famosa campanha da legalidade, com um militar chamado Lott, e na verdade aí você tem o que, galera? O cunhado de João Goulart, Leonel Brizola. Os caras vão fazer uma campanha que faça cumprir a lei. O que a lei estabelece? Se o presidente sai, o vice tem que assumir. Então, diante da campanha da legalidade, para se você falar um militar, sim, porque eu tive militares, galera, que defendiam a lei. E a lei tem que ser cumprida. Então, para que realmente você garanta a posse de João Goulart, essa campanha vai usar rádio, TV e vai fazer com que o Jango assuma. Só que quando o João Goulart assume, ele vai receber uma notícia não muito satisfatória. Nessa vinda da China para o Brasil, ele descobre que, via medida provisória, foi implementado no Brasil o sistema parlamentar. Olha que loucura! O parlamentarismo, ele realmente o que? Colocado em prática no Brasil, cria a figura do primeiro-ministro, tanto que nós tivemos o que? 3 primeiros ministros, Tancredo Neves, Hermes da Costa e Brochado da Rocha, tá? E, de certa forma, esses primeiros ministros, qual o papel dele? Limitar o presidente. Porque muitas pessoas tinham medo da ideia do João Goulart. Porque muita gente compara o João Goulart, do mesmo jeito que a gente fala do populismo, em comparar Vargas a Perón na Argentina, você também compara o que, galera? Compara João Goulart a Salvador Allende no Chile. E aí a galera, com medo de que o Jango trouxesse essas ideias, cria um cargo de primeiro-ministro. Inclusive, repito, o nosso primeiro-ministro era Tancredo Neves, cujo poder dos primeiros ministros era limitar o presidente. Então, nesse período de aproximadamente 17 meses, o João Goulart ele não consegue fazer muita coisa. Ele até tenta, junto com o Celso Furtado, tá, galera? Vejam vocês, criar o Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social, cujo objetivo era tentar conter o processo inflacionário que se dá em função do Dutra, do JK, mas esse plano também não dá muito certo. E ele entendendo que enquanto houvesse o parlamentarismo ele não teria poder, ele vai jogar para a galera. Mais uma vez é feito um plebiscito, onde o Jango ele fala, o que vocês querem? Vocês querem manter o parlamentarismo
ou vocês querem a volta do presidencialismo? Então, sob a alegação de que o presidente só irá fazer se houver a volta do sistema presidencialista, a galera então vai às urnas com a seguinte ideia: diga não ao parlamentarismo. E aí, gente, com mais de 70% de aprovação, a sociedade brasileira entende dar um voto de confiança ao João Goulart. O problema é que quando volta-se o presidencialismo, tá, a situação dele já está realmente complicada, porque ele vai ficar muito pouco tempo no poder. E nesse pouco tempo, galera, o João Goulart ele vai apresentar a sua principal característica. Então, assim como Vargas e assim como JK, João Goulart também foi um nacionalista, só que ele era um nacionalista reformista. E ele fala muito das suas reformas de base. Então, cuidado você que vai fazer prova, porque quando eu falo das reformas de base, eu falo de estruturar o Brasil. Eu sempre brinco com os meus alunos e digo que quando você compra uma casa, que ela está muito ruim, o engenheiro fala, joga para o chão e faz uma base boa. Porque só com uma base sólida, você consegue crescer. E ele falava em mexer em setores muito melindrosos da sociedade. Falava em reforma urbana, que hoje a gente vê o inchaço das cidades. Falava em reforma político-eleitoral. Gente, olha o Brasil, essa quantidade de partido político, essa desordem, essa falta de fidelidade, de uma reforma tributária e bancária. O governo atual fala em reforma tributária. Olha de quanto tempo a gente discute. Falava em uma reforma educacional. Você que vai fazer prova da sociologia, lembra do Paulo Freire? É um dos grandes mentores de João Goulart, de uma reforma educacional mais humanizada. E, claro, falava em reforma agrária. Só que, gente, falar em reformas na década de 60, uma década de muito o quê? De muita agitação cultural, teatro, cinema, a própria música popular brasileira, os grandes festivais, era realmente incitar uma situação de esquerda. Tanto que o João Goulart, ele em 13 de março, para apresentar as suas ideias, galera, ele vai convocar um comício na Central do Brasil, onde ele reúne cerca de 150, alguns falam 200 mil. E ali, com uma das mais belas primeiras damas da história, tá, galera? Tereza Goulart, João Goulart apresenta suas propostas. E olha, um detalhe que eu comentei com vocês, lembra? Todo mundo dá crédito ao Vargas, o pai dos pobres, por ter feito lei trabalhista. Mas o primeiro presidente, de fato, a reconhecer os direitos do trabalhador rural, está aqui, ó, o João Goulart. Só que o problema é que quando ele apresenta as suas ideias, ele sabe que ele está com os dias contados. Por quê? Porque existe uma sociedade que vem o João Goulart, uma ameaça muito construída por causa dos americanos, que já estavam aqui através de órgãos como o Instituto Brasileiro da Ação Democrática, o Instituto de Pesquisa de Estudos Sociais. Então já havia uma conspiração, e essa conspiração em oposição ao João Goulart vai fazer com que eu tenha, poucos dias depois, uma resposta ao que o João Goulart faz no Rio. Então, em resposta ao comício da Central do Brasil, nós vamos ter o que, galera, em São Paulo? A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, aonde a sociedade vai às ruas para pedir que o João Goulart não fique no poder. Tá? Inclusive, muita gente vai lembrar da saudosa Hebe Camargo, ela participa desse movimento. Então, o João Goulart sabe que os dias dele estão contados, e como eu falo, galera, é pouco tempo, há uma conspiração, e essa conspiração termina em 31 de março, tá? Quando tropas de Juiz de Fora saem para que em 1º de abril cheguem até o Rio de Janeiro para depor João Goulart. Então a deposição de João Goulart, a deposição do Jango, ela encerra a República Populista. Inclusive o próprio João Goulart pede para que a população não vá às ruas lutar por ele, com medo de uma guerra civil. E aí, galera, os militares que há muito já vinham cobiçando vão conseguir o seu objetivo. Mas você percebe que os presidentes que governam nessa época tinham muito essa questão carismática, esse apelo. Então, quando a gente fala da República Populista, ela se encerra com a implementação do regime militar. E para a gente não passar batido, vejam vocês como que isso às vezes é colocado em prova. Não é difícil entender o que ocorreu no Brasil nos anos imediatamente anteriores ao golpe militar. Alguns falam golpe, alguns falam regime. E aí, galera, fica a seu critério. Não vou externar minha opinião aqui. A diminuição da oferta de empregos e a desvalorização dos salários, provocado pela inflação, levaram a uma intensa mobilização política popular, marcada pelas ondas sucessivas de greves de várias categorias profissionais. O que aprofundou as tensões sociais é a tal década de 60, a década da crise. Dessa vez, as classes trabalhadoras se recusaram a pagar o pato pelas sobras do modelo econômico juscelinista. Então, como eu falo, né, galera, você uma vez perguntaram ao JK, Juscelino,
você está gastando demais. O que ele falou? A minha função é gastar. Quem vier depois que pague. Então, na década de 60, estoura isso. E olha só, galera, o que está colocando? Segundo o texto, os conflitos sociais ocorridos no início dos anos 60 decorreram principalmente da manipulação política empreendida pelo governo João Goulart. O texto está falando disso, Jean? Das contradições econômicas do modelo desenvolvimentista, do poder político adquirido pelos sindicatos populistas, da desmobilização das classes dominantes frente aos avanços das greves, da recusa dos sindicatos em aceitar mudanças na legislação trabalhista. Gente, aonde que eu estou dizendo que o problema nasce? O problema nasce em quem? Em JK. Qual era o modelo do JK? O nacionalismo desenvolvimentista. Então, aquela ideia de prometer fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, ela vai ser uma medida contraditória. Então, se eu entender essa leitura, eu sei que a letra B, de bem certo, nos atende. Quando então nós falamos sobre as contradições econômicas do modelo desenvolvimentista. Beleza, galera? Então, mais uma vez, eu agradeço demais a participação de vocês. Como eu falei, dê uma moral, participa, ajuda, porque isso que nós fazemos é de coração para você. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.